porque alguém ligou dizendo que estavam depredando o patrimônio histórico da cidade. Já quis aproveitar que que a gente veio ver essa paisagem aqui em Biarritz, a gente já falou, vamos gravar um pedacinho já do episódio. Eu gosto da gente estar fazendo essa chamada aqui, porque o farol de Anglet, que a gente está aqui em frente ao farol de Anglet, ele tem tudo a ver com o que eu penso e com o que eu faço. Os elementos náuticos, a boia, o colete, a prancha de surf. Então, vamos que vamos. Esse é Eduardo Surur, esse artista urbano, artista plástico brasileiro maravilhoso aqui em Biarritz, no canal Expressões. Partiu o episódio Edu Surur, Biarritz, País Basco, diretamente do Brasil. No capítulo A Arte Salva. Oi, esse é o canal Expressões aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da playlist Pop Aberto com os artistas desse mundão. Estamos num formato mais diferenciado porque estamos no jardim de casa. Só que eu, boba nem nada, não ia perder a oportunidade de conversar com o Eduardo Surur, artista plástico, visual, urbano. Obrigada, Edu. Eu que agradeço o convite, demais. Flavinha, de estar aqui na sua casa, estar conhecendo essa cidade maravilhosa, essa família linda que você tem. Não posso deixar de começar esse papo com um elogio a Anneli, uma gracinha de menina. Verdade. O Edu, meu xará, que me levou a conhecer esse mundão, as montanhas, a neve, o mar e essa cidade saudável em que vocês escolheram viver e ter uma família. Mas vamos falar de arte, Mas vamos né? falar de arte, porque a arte arte salva e é Arte sobre salva. isso que a gente vai falar. Obrigada, eu quero começar perguntando da onde vem essa vontade visceral de usar a cidade como o seu laboratório de pesquisa humana, praticamente, né? Podemos dizer uma pesquisa, uma grande pesquisa humana. Da onde veio essa vontade e de se tornar um dos artistas urbanos mais importantes do nosso país hoje? Conta um pouquinho. Tudo começou com a pintura. Eu tenho uma formação acadêmica, embora não pareça, mas eu tenho um diploma e apesar de ter estruturado muito minha produção como autodidata, ninguém te ensina a pintar. Eu sempre falo, ninguém vai te pedir para pintar, ninguém vai te pedir para ser artista. Essa tem que ser uma decisão muito definida e determinada por você mesmo. Seu pai não vai falar, vai ser um artista. Exatamente. Ele vai falar, vai ser advogado, vai ser médico. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Não importa o que você escolha, seja bom no que você faz. E eu tomei a decisão de ser artista e a pintura me deu o ponto de partida. Eu participei de algumas exposições, ganhei até alguns prêmios, vim expor na França com pintura, mas aquele universo ele estava ficando pequeno para mim. Eu tenho uma relação muito forte com a natureza e me impactava demais ter o meu ateliê em frente ao Rio Pinheiros, que é um rio super poluído, e em algumas horas eu estar no litoral norte para surfar, que é um lugar onde a água é pura, você ainda tem Mata Atlântica, e esse choque de realidade mexia com você. Muito. Foi determinante, assim. Todos os trabalhos que eu faço até hoje, eu acredito que eles partem como uma resposta desse desconforto, dessa inquietação que a cidade de São Paulo me dá por distorcer a nossa paisagem. E o que é pior, por aceitarmos de uma forma passiva, anestésica até todos esses erros da sociedade e que a gente vem causando. O resumo da história foi essa. A pintura começou a ficar limitada para mim, pequena, e eu comecei... Usar só uma tela não estava dando, né, Surur? Exato. O plano bidimensional, o ateliê, a solidão da pintura, a paciência que você tem que estabelecer com a linguagem pictórica é muito achacante. O que acontece é que a pintura é a linguagem mais difícil das artes. Se você conhecer um bom pintor, acredite nele. E eu tinha uma boa pintura, mas a intervenção urbana, ela chegou para abrir todos os horizontes para mim. Eu comecei a enxergar a cidade como uma tela em branco.
a cidade como um espaço de pintura, onde eu poderia me manifestar. E aí vem a frase que você colocou, um laboratório de pesquisa onde o artista pode se expressar, né? Canal expressão, onde virou um grande veículo de expressão, onde eu podia transitar livremente com pintura, escultura, performance, vídeo. E você também faz um 360 usando todas essas ferramentas, né? De pintura, escultura, vídeo, performance e chegando na arte urbana. Isso é muito engrandecedor, né? Porque se você for a fundo nessa questão, não existe fronteira. São os outros que definem esses limites. O artista, a obrigação dele é destruir esses limites. É romper, integrar tudo numa expressão que é única dele. E provocar, porque você faz uma provocação direta quando você usa o monumento da cidade que tá ali há tantos anos parado, né? Você dá um movimento para esse monumento para realmente instigar as pessoas, os cidadãos a pensar. E como que você pensa sobre isso? Assim, da onde vem também essa vontade de provocar o público? Vem do objetivo da arte, no meu entendimento, que é você tirar o espectador da anestesia, né? Da rotina dele, do mundo em que ele está, e tentar trazer uma reflexão, um outro ponto de vista do mesmo. A arte não é para ser decorativa, a arte é para provocar, para você trazer uma nova realidade, uma nova forma de pensar o mundo que a gente está. E é por isso que o meu trabalho, ele, de alguma maneira, ele tenta criar experiências no espectador que provoquem e que reconectem essas pessoas com situações que ele já não lembra mais ou de que ele já está um pouco apagado. Por isso que essas obras no espaço público, elas criam um choque, porque elas pegam a pessoa de surpresa e com sorte você gera reflexão. Eu sempre digo que para você conseguir trazer as pessoas para o mundo da arte, primeiro você tem que atrair o olhar, você tem que encantar essa pessoa, você tem que seduzir, provocar, e depois você tem que tentar contar uma boa história, e ela acreditar nessa história e entender o que pode ser arte. Você não vai conseguir trazer essa pessoa para esse universo maravilhoso, que é a arte, se primeiro você não encantar. Uma exposição está colorindo e intrigando os motoristas que passam ao lado do Tietê, o principal rio de São Paulo. Elas parecem estar quase caindo no rio Tietê, como costuma acontecer com milhares de outras garrafas PET que navegam na correnteza. Essas 20 garrafas gigantes, com 10 metros de comprimento, fazem parte de uma exposição. Um sinal no meio do trânsito, uma provocação. Então você, cansado de São Paulo, foi morar na praia. E lá você quis fazer a sua primeira grande intervenção, que não era urbana ainda, porque era na praia. E nem grande. Mas nada começa grande. Nada começa grande. Mas já tinha uma grandeza dentro da sua primeira, né? Tinha uma vontade. E foram carrinhos de cerâmica na praia? Conta como é que foi isso. Sim, isso aconteceu nos anos 90. Essa obra se chamava Pachamama. Eu fiz um carrinho de cerâmica e depois eu pintei esse carrinho. Eu tinha voltado do Peru e estava muito forte essa relação com barro, com argila, e comecei a fazer esses carrinhos de cerâmica inspirado numa pintura da minha série Veículos. E o que acontece? Ali eu percebo que não dá para fazer mais as coisas sozinho. Eu tinha que chamar as pessoas para me ajudarem, para participarem. A pintura é um processo muito solitário, muito paciente. E eu estava começando a ficar incomodado com isso, e eu já estava fazendo esses experimentos no espaço público. Já tinha feito algumas coisas dentro da FAAP, já tinha feito uns trabalhos em todas as oficinas que a FAAP me dava, que o espaço era muito bom, né, para você desenvolver. E aí eu fui para a praia e monto essa fileira toda com esses carrinhos de cerâmica produzidos por mim e por meus amigos, meus colegas, e ali já tem algumas pistas que vão definir minha produção futura, que é, artista não faz nada sozinho, faz com outras pessoas e outros profissionais. O espaço onde é visto arte não me interessava, eu queria levar a arte para novos locais e novos públicos. E aonde, de repente, não havia intervenções, né, artísticas. E onde você não tinha essa pré-concepção. Não é que nem você, vou numa galeria ver uma exposição. Você já sai de casa para ir na galeria, Exato. Né? Você queria quebrar um pouco isso também. Eu queria quebrar e eu queria experimentar.
Queria levar de uma forma orgânica a minha produção para um espaço que não era artístico, não precisava ser. Tá. Nos anos 2000 chega a primeira intervenção de peso, que é o Acampamento dos Anjos. Ai, que eu sou apaixonada por esta obra. Eu acho que é uma das que eu mais amo, assim. Conta um pouquinho dela. É uma obra muito poética, tem uma questão espiritual muito forte. Foi minha primeira intervenção urbana. Num hospital desativado. O hospital, ele vem depois. Tá. Ali ela já tinha uma dimensão urbana mesmo, para a cidade inteira. Mas o prédio era um hospital. Abandonado. Abandonado. Era uma arquitetura de concreto que nunca chegou lá. E isso me incomodava demais. Inclusive as pessoas falavam, você fez uma obra política, você fez uma obra política. Para mim ainda não era político. Eu não tinha uma questão política, eu tinha uma questão pessoal e espiritual ali, muito forte nesse trabalho, que veio para a França. Inclusive eu fiz 2 exposições importantes na França. Em Metz, ocupei vários prédios históricos da cidade de Metz, com o Acampamento dos Anjos, e depois fui convidado para representar o Brasil na Nuit Blanche em 2005 em Paris, que eu fiz também uma ocupação com umas barracas brancas, ficou muito bonito isso na arquitetura. E no prédio, a primeira barraca eu instalei no meu ateliê, era uma obra para mim, para minha família. Depois é que ela tem uma dimensão coletiva e vai e ocupa aquele prédio abandonado, dada a possibilidade de anjos acampados em locais suspensos. Você acredita em anjo? Claro que sim. Você acredita em anjo? Acredito. Então, é essa mágica. A barraca tá lá. E você não precisa representar um anjo como ele era representado pela igreja, com asas e a figura humana. Você pode representar um anjo com uma barraca de camping pendurada no prédio. Em algum momento eu percebi de que eu estava pintando de uma outra maneira. E aí, quando eu acendo essa luz dentro da barraca, tinha 2 sentidos para mim ali. Primeiro, que a proteção continuava durante a noite do Acampamento dos Anjos. E segundo, que a pintura tinha luz própria. Eu não precisava mais da luz externa para iluminar e mostrar uma obra. A obra mesmo expandia e emanava a luz. E assim nasce o Acampamento dos Anjos, e é um divisor de águas, e eu nunca mais consigo enxergar as artes e o meu trabalho só no campo bidimensional da pintura. Eu começo a ver arte em tudo. Aí eu vou para a cidade, eu vou explodir o outdoor, eu vou invadir rio, eu vou ocupar monumento, eu vou colocar carruagem em pontos de concreto. Aí eu não consigo mais voltar atrás. Que demais, Surur. E conta uma coisa, após o Acampamento dos Anjos, que também foi um grande divisor de águas, né? Porque aí você consegue fazer uma intervenção urbana num monumento histórico da cidade de São Paulo. Como que foi isso? Esse já é o meu lado subversivo, né? Tudo que não pode. Porque eu fiz uma intervenção, eu fiz uma âncora e coloquei sem autorização. Isso era sem autorização? Sem autorização. E eu pus essa âncora no Monumento às Bandeiras, porque imagina aquele monumento que é um barco dos bandeirantes sendo empurrado por escravos índios. Quer dizer, é uma obra muito colonialista, e faltava uma âncora naquilo, porque o barco não sai do lugar, era um barco de pedra, então era uma provocação histórica, uma atualização histórica daquele monumento, que é símbolo do desenvolvimento de São Paulo, mas um barco que não sai do lugar, e faltava esse elemento. O que faz um barco ficar parado no lugar? Uma âncora, aí põe a âncora. E ali o erro é mostrado 2 vezes, porque no final, quando eu resolvo tirar um objeto que foi colocado sem autorização, o sistema já absorve esse objeto e diz, não, esse objeto fica aqui porque é patrimônio histórico. Agora é daqui. Eu falei, mas como é? Eu soube que botaram sem poder. E tem toda uma história a partir dessa performance, que não podia ter acontecido, pelo sistema, em que eu revelo o erro do sistema 2 vezes, quando põe e quando tira. Positivo, a gente está tentando orientar o mesmo, mas ele se recusa, dizendo que colocou sem autorização nenhuma e vai retirar sem autorização nenhuma. Bom, então é o seguinte, você não vai tirar essa âncora daqui. Não posso tirar.
funciona o seu coração, assim? Vou fazer, mas não tenho autorização. Como que é essa coisa visceral que parece que é mais forte que você mesmo? Visceral. O coração bate forte. São decisões que você tem que tomar. Ninguém vai fazer. Você vai ter que fazer. E vai precisar da ajuda dos amigos. E idem a invasão no Congresso, a Arte Salva. Então, conta da invasão do Congresso, então. A Arte Salva é... 200 estudantes. É esse coração, né? Como é que é isso? Não existe, né? Vai sendo construído durante o processo de trabalho. É diferente de uma exposição que você faz em galeria ou museu, em que tudo é definido e tudo está encaixotado. Você vai para o Congresso e você ocupa o Congresso com 200, 300 pessoas. Você não sabe o que vai acontecer. Tipo, é previsível, né? Você vai fazer uma exposição numa galeria, você vai lá, você organiza, você faz as instalações, você sabe um pouco o que vai acontecer, né? Quando você vai para a rua, você não tem ideia do que pode acontecer. Não. E essa resposta da cidade, do mundo, da natureza, quando eu digo natureza, a natureza criada pelo homem também, é o que surpreende, é o que faz o trabalho ganhar muita força. É o que aconteceu no Congresso, em Brasília, quando as boias foram arremessadas, é o que aconteceu quando os caiaques se juntaram e viraram uma grande ilha de lixo. E no Rio Pinheiros, em São Paulo. No Rio Pinheiros. É o que acontece quando a carruagem fica instalada sem poder. E assim por diante. Tem muitas histórias para contar sobre os meus trabalhos em que eu perco o controle. Eu gosto muito de falar. O profissional, o bom profissional, sempre está preocupado em manter o controle da situação. Pois eu digo o seguinte, o profissional tem que perder o controle da situação. Ah, eu amei. Porque é com a perda de controle que você pode obter os melhores resultados. Em que você realmente vai sair da zona de conforto e pode ter uma grande surpresa sobre o seu trabalho, que você não estava esperando. Uma coisa também que eu tô super curiosa para saber, a intervenção do Borba Gato. Então o Surur colocou um colete salva-vidas gigante no Borba Gato, em São Paulo, na Avenida Santo Amaro também. E eu tava vendo uma palestra sua no TEDx, que você conta um pouco dessa intervenção e você conta para transportar o colete, o apito, que era desse tamanho, a gente precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros. E eu fiquei super curiosa, assim, como que você aciona o Corpo de Bombeiros para levar uma peça para uma intervenção no monumento da cidade? Primeiro, obter as autorizações todas para fazer essa operação de guerra. Operação de guerra. Era uma operação de guerra, você resgatar um monumento, ou você criar um novo monumento para a cidade, com colete salva-vidas. Além do Borba Gato, tiveram mais 30 esculturas que receberam coletes ao mesmo tempo. Inclusive o Duque de Caxias, que é um monumento enorme, que eram os 2 maiores coletes dessa exposição. O do Duque de Caxias, onde começou o flerte com o Corpo de Bombeiros, e o Borba Gato. Eu fui falar com o comandante do Corpo de Bombeiros e falei, preciso da sua ajuda. Aqui é a vida real, aqui é casa, aqui é jardim. Venha, Nelly. Teve um momento em que eu cheguei pro comandante do Corpo de Bombeiros e falei, preciso da sua ajuda, você precisa salvar o monumento comigo. E ele gostou dessa ideia do salvamento, e ele liberou a operação com a equipe dele. E isso foi muito bom para mim, porque primeiro eu tinha o Corpo de Bombeiros ao meu favor, e depois eu pude chegar no monumento e instalar um colete que era enorme. Isso você tem uma equipe também, que aí você por exemplo, neste caso, você tinha um guindaste, que eu acho que vem muito também dessa sua vontade de trabalhar em equipe, de trabalhar com uma linha de produção, de não estar mais sozinho num ateliê, né? Sim, e sempre vai ter alguém melhor que você para fazer tudo, para instalações, para uma execução específica. São obras que precisam de pessoas e especialistas. Essa é a palavra, especialistas para viabilizar a sua ideia. Conta uma que foi autorizada, que você fez autorizada. Autorizada de grande porte, assim, que chamou muita atenção, foram as PETs no Rio Tietê. Muito legal, porque imagina você na Marginal, passando naquele engarrafamento, naquele embotelhamento, vendo garrafas PET na margem do rio totalmente iluminadas.
quase que um susto, né? Um rio poluído. Um rio poluído. Ali tinha uma questão da poluição dos rios urbanos e também e principalmente da reciclagem do olhar, né? Isso. Porque essa ideia de você reciclar o olhar com a arte, Que era o que eu estava provocando lá. E o que é muito legal é que no final da exposição, todo aquele material foi transformado em mochilas escolares. Ai, que massa. Não sobrou, não teve resíduo. E que eu acho que também tá muito dentro da sua obra essa questão também da sustentabilidade, né? Sim, Surur? sim. Você pensa muito o tempo inteiro nisso. Que é esse incômodo, né, que a gente tem com a natureza contaminada, com a natureza atacada pelo homem e a gente não aceitar isso. Importante da minha carreira e desse trabalho, que uma curadora aqui da Europa importante, Adelina von Fürstenberg, que é uma curadora que ganhou o Leão de Ouro na Bienal, me encontrou lá nos trópicos no Brasil e me convidou para uma exposição que chamava Food. Ela tem exposições que são muito marcantes em relação a questões sociais fortes, que impactam o planeta. E ela estava fazendo uma exposição sobre a comida e todas as distorções que o ser humano tem feito com a comida. E o meu trabalho consistia em trazer o registro dessa performance, não daria para fazer isso no museu, e também não era ideia refazer essa performance no supermercado da França. Mas aí nasce a inteligência da instalação de novo, porque a gente construiu uma instalação na entrada do museu com espelhos e gôndolas com os produtos franceses, e entre esses produtos estavam os monitores apresentando essa performance em looping. E isso encantou o público, porque ele entrava num museu, mas ao mesmo tempo era um supermercado e era um lugar de consumo, que é o que os museus fazem também, consome cultura, ou a cultura que eles querem que você consuma. E você tinha tudo isso ampliado com esse jogo de espelhos. Então, depois dessa passagem pelo supermercado, é que o público entrava na exposição. Pra gente finalizar, o que você falaria para essas pessoas que querem estudar artes plásticas, artes visuais, arte urbana? Eu acho que a dica que fica para vocês é a mesma dica do começo do nosso encontro. Ninguém vai te pedir para pintar. Ninguém vai te pedir para ser artista. Você tem que tomar essa decisão. Vai atrás dos seus instintos, acredita e seja paciente. E não para. Não pode parar. Não pode parar. Tá bom? A arte Eba, salva. Não arte se esqueçam, salva. nos momentos difíceis, a arte é uma possibilidade de salvamento. Site eduardosurur.com.br, que tá hiper completo, e quem tiver mais curiosidade de conhecer a obra desses gigantes artistas, YouTube também, Eduardo Surur, tem muita coisa dele, inclusive muitas palestras, porque ele é genial e ele motiva, ele é inspirador. E obrigada mais uma vez, meu amor. Obrigado, Flavinha. Aproveitem e façam o pack todo. Se inscreve, compartilha, comenta e me ajuda a fortalecer a comunidade das artes por este mundão. E até o próximo episódio.